Estamos de volta ao vivo aqui no Mobiliza Brasil e agora é hora de entrevista. Vamos conversar com o José Vieira, que é professor, coordenador da expedição científica do Baixo São Francisco, e vai falar um pouco para a gente sobre esse estudo tão importante, sobre o livro que vai ser lançado agora, dia 16 de agosto, contando essas experiências também. Professor José Vieira, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. E para começar esse bate-papo, conta um pouquinho mais para a gente sobre a expedição, porque a gente sabe que tem os aspectos sociais, ambientais, tudo isso é acompanhado de perto, em detalhes. Conta para a gente como é que funciona. Bem, esse é um trabalho que começou em 2018, inicialmente idealizado pelo professor Emerson Soares, que é da Engenharia de Pesca, e nessa formação da equipe fui convidado para participar com ele para a gente poder organizar essa expedição, né? E hoje essa expedição já está indo para a sua quinta edição, em 2022 agora, vai ser em novembro, de 3 a 12 de novembro, começando em Piranhas e vai até a Foz, né? Brejo Grande e Sergipe é o último ponto que a gente vai fazer a avaliação. E o programa de expedição em si, inicialmente começou pequeno, com pretensões pequenas, né? E a gente sabe quando começa, como começa, mas ninguém sabe como é que a coisa vai funcionar ao longo do tempo. E com essa dinâmica, né, de organização, ela foi ganhando respeito, foi ganhando visibilidade, foi ganhando importância, né, seja para a questão das gestões municipais, seja para a questão dos órgãos que estão financiando, como o próprio Comitê de Bacias do São Francisco, né, a Codevasf, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que chegou depois, a FAPEAL, o SEMAR, a própria universidade como um todo, as outras instituições que se agregaram a isso. Teve um papel importante também a EMATEC, que foi nosso primeiro parceiro, vamos dizer assim, para a gente poder fazer a parte, não somente de água, mas fazer a parte de terra também, porque é um desafio muito grande conhecer o Baixo, porque tem expedições e expedições, né? Essa, por ser científica, a gente traz um contexto mais aprimorado em relação à qualidade de informação, os levantamentos, as explicações, mostra o que está realmente acontecendo e, no mesmo instante, a gente traz alguma ação com a proposição de resolver os problemas. Ah, perfeito. Eu ia perguntar sobre isso, sobre o impacto, né? Porque a gente sabe que é uma área riquíssima. A gente fala em questões ambientais, sociais, culturais, mas muitas vezes não tem a atenção necessária, não tem o olhar mais apurado do poder público, às vezes da própria sociedade, né? Como é que uma expedição científica como essa, como é que ela impacta na vida dessas pessoas, na dinâmica dessa região? Quando a gente começou em 2018, a gente só fez até Traipu, ou seja, fez de Traipu até a Foz. Foram 4 dias, né? Por quê? Porque a gente tinha uma limitação de recursos e era uma prospecção, para a gente saber mais ou menos o que iria encontrar no Baixo São Francisco. Na época estava com a vazão em torno de 500 metros cúbicos, era uma vazão muito baixa. A água que corria no rio praticamente era água de esgoto, né, em termos de qualidade. E com esse levantamento inicial, né, as informações, os relatórios que foram prestados, o que foi levantado de informação, serviu de alerta não somente para a parte científica, mas para o próprio comitê que está empenhado em fazer essa melhoria da qualidade do rio. E com esses impactos todos, o que a gente fez na segunda expedição? Ainda procurou envolver a questão de escolas ribeirinhas, as comunidades como um todo, a parte de assentamentos, a parte dos quilombolas, né, a visita na parte foi feita pelo memorável Rafael Navas, né, que teve presente com a gente na primeira e na segunda expedição e continua presente hoje, né, uma vez que ele já agora em memória, está com a gente. Mas esse levantamento ele permitiu que, a partir da terceira expedição, a gente começasse a envolver mais diretamente as gestões municipais. A gente teve gestões municipais que abraçaram muito bem a causa da expedição e teve gestões municipais que nem tanto ainda, né? Mas a gente espera que, pelo menos, essa consciência esteja sendo despertada, né? Isso. Esse é o papel da expedição. Enquanto científica, a gente está com o relatório publicado, está agora publicando o segundo livro com essas informações. Tem informações que podem direcionar políticas públicas para poder resolver os problemas que são levantados. Questões de problemas são inúmeros, né? A população, de alguma forma, ela percebe o problema existente, mas tem uma dissociação muito grande entre o problema existente e a atuação dela
nesse papel de participar, né, juntamente com... De entender o próprio papel, entender, né? Como é que ela pode ser protagonista nisso. Isso. Por quê? Porque nesse protagonismo que é exigido não somente da população, mas das próprias gestões, dos gestores municipais como um todo, dos gestores estaduais, ou mesmo federal, que a gente tem, que é um Rio Federal, né? Ele precisa ter uma participação muito mais efetiva, ou ter um envolvimento, um engajamento muito mais forte, né, do poder público. Por que do poder público? Porque tudo que você tem de problema que precisa de uma resolução, ele demanda recurso. E esse recurso a gente só vai encontrar se for para resolver os problemas urgentes e imediatos através do poder público, né, seja a nível municipal, estadual ou federal. E a população, ela recebe muito bem, né, essas iniciativas ou essas ações, como a gente fez no ano de 2021, no caso das fossas agroecológicas, né, onde foi instalada em escolas, e as escolas estão, né, maravilhadas com Tocaram para frente, né? Estão estocando, estão cuidando, estão fazendo a manutenção, estão empolgados com os resultados, porque você tem um resultado que ele é visível, palpável, né, para a comunidade. Esse ano, agora de 2022, a gente está pretendendo expandir um pouco mais esse programa. O próprio comitê já fez alguma dessas ações previamente à expedição, né, em outra comunidade em Penedo. Então, vamos dizer assim, uma tecnologia social, vamos levar por esse lado, que as comunidades podem se beneficiar muito, uma vez que você tem, por exemplo, reciclagem de pneus velhos, resto de entulhos, materiais que não são mais servíveis, que podem ser usados na construção dessas fossas também. José, a gente percebe que, eu imagino, né, a partir desses dados que são colhidos, desse estudo, dessa expedição, fica mais fácil também para que projetos sejam montados, para que recursos sejam liberados, porque a gente acaba conhecendo um pouco melhor essa realidade. Então, acaba tendo essa característica também, né, de trazer dados, trazer indicadores, demonstrar cientificamente, de repente, o que aquela comunidade precisa mais, o que é que aquela área, de repente, como ela está degradada, como ela pode ser melhorada. Isso facilita para obter esses recursos também, né? Sim. O contexto da expedição, ele não são pontos focais, a gente está trabalhando num contexto macro, num contexto global. Então, vamos para a questão ambiental, mais especificamente a questão de peixe, por exemplo. Então, no Baixo São Francisco, a gente tem uma redução da quantidade de espécies e de quantidade de peixe, né, disponível para pesca. Então, tem todo o trabalho com a parte de metais pesados em peixe, qualidade, quantidade de espécies, onde essas espécies podem se reproduzir. Eu pedi até para a gente colocar algumas imagens que a gente separou, para a gente colocar no ar. Enquanto fica à vontade, viu, José? Que você vai falando e a gente vai colocando as imagens. Então, quando a gente analisa essa condição do ambiente, peixe, então é tudo que está relacionado ao peixe, a qualidade de água, os contaminantes, a quantidade de pesticida que tem na água, a quantidade de óleos que são lançados para lavagem de carro, de graxas, a questão da cunha salina que teve, vamos dizer assim, um aumento em função da redução de vazão do próprio São Francisco, né, que afetou a comunidade de Penedo, Pichain, onde teve um caso sério de saúde com aumento de pressão. Então, pessoas com 20 e poucos anos já com problema de hipertensão, né, devido à qualidade da água. A questão de ver a questão da presença de coliformes fecais ou a da qualidade da água em si, qualidade dos bioindicadores, né, desses ambientes, quanto à saúde desses ambientes, com a questão de fitoplâncton, por exemplo. Quanto à questão das comunidades ribeirinhas, foi feita a questão de saúde bucal, que foi feito desde a segunda expedição. Na terceira expedição foi feita a questão de câncer, a questão de saúde bucal. Foi feita alguma coisa com a parte de câncer de pele, né, foi feita na terceira expedição. A parte de educação ambiental foi muito forte com as escolas. Em 2019 a gente teve uma exposição com fotos de aves ameaçadas de extinção em Alagoas, né, do qual a gente teve aí uma visita em média de 1.500 crianças nos barcos ao longo da expedição, né, com as escolas. A gente tem procurado trabalhar focado, né, na questão da educação ambiental no público que a gente conseguiu identificar como sendo de maior retorno dessas ações, que é o público da faixa etária de 7 a 10 anos. Então, se quer ter um retorno mais eficiente no contexto de educação ambiental, esse é o público-alvo. Eles são multiplicadores, né? Esse é o multiplicador nato. Acabam até educando o papai, a mamãe, né, que não tinham essa informação em casa. E faz a coisa acontecer. Então,
quando a gente consegue identificar isso, né, nesse papel da expedição, não ser somente uma expedição, é a expedição científica como um todo, a gente tem um foco científico, mas atrelado a esse foco científico, a gente tem outras ações voltadas para a questão social, como a própria desse ano, a gente vai ter aí 7.500 exames previstos, né, para serem realizados na parte de saúde, com 600 pessoas atendidas em média. Então, a gente está observando, inclusive, aqui que tem um lançamento, vamos falar agora do livro, né? Eu estou vendo que é o segundo livro dessa expedição, são 4 expedições que já foram realizadas, né? Em breve teremos a 5ª, e vamos receber agora, a sociedade recebe o segundo livro, né? Com informações. Eu estou vendo que tem 35 áreas de pesquisa. São 35 eu acho áreas que de pesquisa. vai muito em cima, né, do que você estava falando, dessa diversidade, desse olhar mais abrangente, né, em relação à comunidade. Fala um pouco para a gente aqui, dia 16 de agosto, às 10 horas, tem lançamento do livro. Conta para a gente um pouquinho mais sobre... Esse livro, ele hoje está composto de 23 capítulos, né, abrangendo aí, né, na intermediação em torno de 30 áreas de conhecimento, né, porque teve algumas das áreas que ficaram fora desse momento, porque foi contemplado na primeira edição. Vai ocorrer agora no dia 16, às 10 horas da manhã, no auditório da reitoria, no campus da UFAL, em Maceió. Então, sintam-se convidados todos que queiram presenciar, participar e prestigiar o trabalho que está sendo feito no bairro São Francisco. Qual a expectativa enquanto coordenação de expedição? Que a gente feita essa coordenação em 3 pessoas. Que a gente possa ter até a 8ª expedição científica e até lá a gente ter mais 1 ou 2 livros lançados no contexto da expedição. Os conteúdos em si, eles são conteúdos técnicos, mas também eles trazem os resultados que foram obtidos, né, nesse tempo todo de trabalho, nas 2 expedições passadas, né. O primeiro livro foi referente à primeira, à segunda e parte da 3ª expedição, e esse livro agora é correspondente à 2ª, à 3ª e à 4ª expedição. Então, o contexto de informação ele está bem amplo, né, onde a gente está indo desde a qualidade do pescado que é consumido nas feiras até a parte de comunicação que a gente faz durante a expedição, que é feita pela sua amiga Rose. Rose, né? deixa eu mandar um abraço aqui para Rose Ferreira, um beijo, minha amiga de longa data, que fez a ponte aqui para essa entrevista tão bacana, porque esse assunto ele é instigante, e é bacana quando a gente percebe esse olhar carinhoso, né, para o Baixo São Francisco, porque muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, a atenção ela não é focada, de fato, nessa região. Eu estou observando aqui também, professor, que essa pesquisa também foi feita dentro desse panorama da Covid-19, né? Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, Pronto, né? qual foi o grande desafio em 2020? Né? Começou o lockdown, todo mundo fechado em casa, e aí? No primeiro momento, a gestão da universidade, né, pediu cautela quanto à realização da expedição. Mas, enquanto coordenação, a gente procurou tomar todo o cuidado possível, todo mundo foi testado, foi averiguado dia a dia. O que estava previsto de visita aos barcos foram canceladas as visitas, e todo o procedimento que foi estabelecido para a questão de controle de Covid foram adotados nos barcos, né? Então a gente participou com 65 pessoas nesse momento, foram 65 pessoas embarcadas. Dia a dia foi feito o controle de temperatura, de oxigênio, de sangue, né? Algum sintoma que tinha, quem já era testado. Foi testado no início, foi testado no final todo mundo. E graças ao Criador, vamos dizer assim, e aquilo, quando a gente está fazendo bem, sempre tem uma proteção. Todo mundo, do início ao fim, todo mundo não apresentou nenhum sintoma em nada. E a gente fez todo o trabalho em todas as comunidades, de Piranhas até a Foz, sem problema nenhum. A gente está olhando aqui que a 5ª expedição está prevista para acontecer agora entre os dias 13 e 12 de novembro. 3 e 12 de novembro. Isso, né? De 3 a 12, de novembro, né? Fala um pouquinho para a gente. Tem aqui a abertura na cidade de Piranhas, isso, encerramento em Penedo. Como é que está prevista essa nova edição? Piranhas já está tudo confirmado. A gente teve a reunião semana passada em Piranhas, né? Já está tudo levantado, como é que vai ser. Então, a gente deve chegar em Piranhas no dia 2, né? Para poder já fazer o briefing, vamos dizer assim, de tudo que vai acontecer. No dia 3 vai ter abertura por volta de 8 horas da manhã. A gente vai ter todo o contexto de organização da expedição, vai ter o esquenta bienal do livro nessa abertura, vai ter a questão do planetário, né, que é a cúpula, a redoma, que vai ter projeção de vídeos sobre o fundo do mar, sobre o planetário como um todo,
para crianças de maneira geral. Isso é uma participação do SESC Brasília. Também a parceria resultante já do ano passado, de um evento que teve em Brasília, do qual a expedição foi convidada a participar, que foi a Feira Nacional de Ciências. E de Piranhas, como todo, a gente espera ter nessa abertura, né, alguns eventos culturais que são promovidos em parceria com a Prefeitura de Piranhas, e todo o contexto de trabalho da expedição, que é coleta de material, a parte de educação ambiental, a parte de saúde, que vai ser muito forte. Então, a gente já teve a programação para ver a parte de saúde, de coleta, de seleção de pessoal, de triagem, né? Na realidade, a triagem, não seleção, a triagem pessoal, a parte de saúde bucal. E na parte de água, como todo, que a gente vai fazer todo o levantamento. Então, dia 3 vai ser o dia completo em Piranhas. Dia 4 vai ser Pão de Açúcar. Dia 5, Traipu. Dia 6, São Brás. Dia 7, Propriá, que é Sergipe. Traipu e Gararu serão o mesmo dia, que é no dia 6. Dia 8 a gente vai fazer Chinaré, que é a Igreja Nova, né, que é o xodó, vamos dizer assim, da expedição, onde tem uma escola que foi adotada lá praticamente pela expedição, que de certa forma mudou um pouco a realidade da escola, né, e para melhor, ainda bem. A gente vai ter dia 9, dia 10 Penedo, né, depois Piaçabuçu. Dia 11 a gente faz a Foz, dia 11 para o dia 12 a gente faz Brejo Grande e encerra em Penedo no dia 12. A gente está falando de quantos profissionais envolvidos numa expedição como essa, porque são diversas áreas. Embarcados hoje, nessa próxima expedição, a previsão que a gente tem 80, 85 pessoas embarcadas. Mas no entorno da expedição, com apoio, com logística, a gente deve chegar aí fácil a 100 pessoas. Tem uma ideia, assim, nessas 4 expedições que já foram realizadas, quantos municípios, quantas mil pessoas, de repente, tiveram as suas vidas impactadas? Porque a gente sabe que faz uma diferença danada. Eu imagino que a população desses locais, ela comece a enxergar o próprio São Francisco de outra forma, né? Elas têm uma relação muito íntima com o Rio, mas começam, com certeza, né, com esses dados, com essas informações, a enxergar de outra forma. Tem ideia, mais ou menos, assim? Olha, difícil, se a gente né? for pelas redes sociais, a nossa amiga Rose tem uma métrica boa para poder dizer que tem aí para mais de 5 mil pessoas direto, assim, em um dia, 2, 3 de palestras. Em um dia, né? 2. E se a gente pegar no contexto geral local, né, os municípios que a gente está fazendo são municípios que praticamente são os mesmos. A gente tem uma adição de um município ou exclusão de outro, mas a gente já fez, por exemplo, Alagoas, Piranhas, Pão de Açúcar, Traipu, São Brás, que entrou na 3ª expedição, Porto Real de Colégio, teve na 1ª e na 2ª expedição, né? Igreja Nova, Penedo e Piaçabuçu. Do lado de Sergipe, esse ano vai entrar Gararu, Propriá já esteve o ano passado, e esse ano também vai ter Brejo Grande, que no ano passado a gente não conseguiu fazer porque a gente teve um problema técnico com a embarcação, quebrou uma hélice e aí não deu para navegar, daí a gente não conseguiu ir até lá. Mas, a princípio, são comunidades ribeirinhas, são escolas, são quilombolas, são assentamentos, comunidades indígenas, como os índios da Aquanã, lá de Traipu. Né? Esse ano, né, a gente já está vendo que a dimensão da expedição aumentou muito, porque já vai ter um 4º barco, que é o Barco da Saúde, né, cedido por uma parte indígena também. Então, a gente começa a ver que a dimensão que essa expedição alcança, se pegar pelas escolas, é um quantitativo que a gente hoje é grande, mas a gente não sabe dimensionar exatamente o quanto, mas que está em expansão. Por exemplo, o ano passado a gente teve a doação de 3 microtratores completos para 3 associações. Cada microtrator desse hoje está avaliado em 130, 140 mil reais, preços atuais. Ou seja, uma associação que recebe isso de graça, para poder ter a obrigação somente de usar corretamente e a prefeitura, a gestão municipal ter a obrigação de fazer a manutenção, então veja que esse é um processo que leva a alguma coisa, que não é um presente, mas que passa a ser uma ajuda de alguma forma, uma ação de alguma forma social que tem um impacto muito grande dentro da cooperativa, dentro de uma associação. Com certeza. Quantas pessoas vão ser atendidas? Tem cooperativa que tem 200 pessoas, tem quantas famílias? 200 famílias. Tem outras que tem 50. Por exemplo, a Associação Aroeira em Piaçabuçu, que você conhece, da Pimenta Rosa, que é conhecido nacionalmente,
Eles estão lá com a parte de reflorestamento e estão usando o microtratorzinho deles lá muito bem. Podem até aumentar o alcance, né? Isso. De repente chega para um determinado objetivo e os horizontes vão se expandindo também, né? Aumenta até esse alcance, né? Então, a expedição em si, ela não é só levar, não é a parte social, é a parte científica. O nosso foco é científico. A parte social, ela vem atrelada a isso. Né? Como sugestão, o que a gente está fazendo para as gestões municipais, vai tornar isso como política pública. Um exemplo bem prático que a gente está agora tentando colocar vamos dizer assim, para ser executado ou que é correr atrás de recursos. Em São Brás existe um canal, que é um braço do rio praticamente, que passa na cidade, que já tinha 6, 8 anos que não passava água nesse canal. Com a enchente que teve o ano passado, para esse ano, voltou a água no canal. E esse canal, naturalmente, é um canal de 4 quilômetros de extensão, que naturalmente, com 2 diques, ou com 2 barreiras no início e no final desse canal, você transforma em uma área de berçário para peixes do Baixo São Francisco. Você vai ter o turismo, você vai ter o lazer de maneira geral, tem a parte de repovoação das espécies do Baixo São Francisco e tem água. Sustentável, né? Sustentável. Tudo isso sustentável. E esse é um modelo que a gente está idealizando, que no primeiro momento a Codevasf está topando, né, a ideia, gostou da ideia. O Ministério da Ciência e Tecnologia também está abraçando isso, a causa, a gestão municipal. E quando a gente apresenta essas sugestões, que elas têm um embasamento técnico-científico, ela tem um peso muito mais, vamos dizer assim, um peso diferencial na hora de tomar a decisão ou na hora do gestor para que de pensar. fato ela se concretize, né? As chances são muito maiores, né? Isso se concretizando é um modelo, exemplo para o país como um todo, para a Bacia do São Francisco como um todo, que é a parte de repovoamento das lagoas marginais que até então estão extintas, né? A gente está conversando hoje com o professor José Vieira, que é coordenador da Expedição Científica do Baixo São Francisco. Professor, muito obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos Mandar e o nosso obrigado também. sempre de vocês. Muito obrigado. Agradecer a Rose Ferreira. Em nome dela, estender a toda a equipe de comunicação da UFAL esse abraço, esse agradecimento. Professor, reforça esse convite então para o lançamento. Dia 16 de agosto agora, lançamento do livro. Então, no próximo dia 16, às 10 horas, no auditório central da reitoria da Universidade Federal de Alagoas, a gente vai ter o lançamento do nosso segundo volume do livro Baixo São Francisco, Características Ambientais. E todos sintam-se convidados, né, porque o auditório vai caber todo mundo. Pode aparecer lá, que a gente vai se sentir muito lisonjeado com a presença de todos, né, e é um material que traz um alento, vamos dizer assim, para a resolução dos problemas do Baixo São Francisco. E já fica aqui o convite para que a gente bata um papo de novo, quem sabe, depois da quinta edição da expedição. Fique à vontade, a gente já está à disposição para isso. Já traz o as objetivo atualizações é a gente divulgar esses materiais ou esses resultados e o que está sendo proposto, porque é o que vai fazer o diferencial. Porque a expedição não é só um evento que acontece uma vez no ano. Ela acontece uma vez no ano, mas tem todo durante o ano, um ano todo, vamos dizer assim, um desenrolar que é a parte de análise, de resultado, de relatório, de visitas, de acompanhamento. Então, o ponto auge da expedição é a realização durante 10 dias, mas a gente tem um ano todo trabalhando para poder fazer esses resultados acontecerem. Muito obrigado, professor José Vieira. O programa de hoje está pertinho do seu final. A gente agradece a você que nos acompanha, que está começando mais uma semana junto com a gente aqui no Mobiliza. Agradeço também a toda a equipe técnica que colocou mais uma edição no ar. E aproveito para lembrar que amanhã nós temos um compromisso marcado a partir do meio-dia. Então, a todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.